Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que o Nelson Rubens falou? Super pop ao vivo? Bom, então, hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho, que é um assunto, né, que todo mundo sempre procura, que você faz faculdade, depois você vai ter que ser, né, procurar emprego. E todo mundo já sabe que não é fácil, né? Um negócio assim, o que vamos falar? Nós vamos falar do mercado para quem é transexual. É um nicho que é um pouco, assim, é pouco explorado, né? E que realmente faz toda a diferença para eles que querem ter os mesmos direitos e a mesma condição de vida e tudo. Você já parou para pensar se eles podem trabalhar, tipo, normal, como todo mundo? Se eles são todo mundo, né? Coloca aí. Eles falam sobre transexualidade sem nenhum problema. As pessoas mais antigas realmente não acompanham muito bem essa transição toda. A modelo Leia T ganhou fama internacional. Não é fácil você falar eu sou uma mulher em um corpo que não é de uma mulher. É um grande tabu. Nas novelas, o tema vira e mexe entra em cena. Em As Filhas da Mãe, Cláudia Raia deu vida para Ramona, a primeira personagem transexual da TV brasileira. Ramona. Mudei de sexo. Em 2017, Carol Duarte conquistou o Brasil ao interpretar Ivana na novela Força do Querer. Na vida real, o transexual se depara com a falta de oportunidade no mercado de trabalho. Foi assim com a atriz Maria Clara Spinelli. Eu sofro muito preconceito e é um preconceito velado. Perco muitas oportunidades de trabalho por ter nascido transexual. As pessoas vinculam muito a minha vida pessoal, a minha profissão. Ariadna sentiu na pele as dificuldades na hora de arrumar o emprego. Queria saber se assim, tem algumas vagas, se já foi preenchida. Então, é que assim, no momento a gente não tá precisando. Será que a população ainda tem receio a falar sobre transexualidade? Agora no palco do Super Pop. É isso aí, segunda-feira estamos aqui e vamos falar boa noite para Léo Áquila. Tudo bem, Léo? Sempre boa noite, hein, gente? Prazer, Lu. Bem-vinda. Nossa, rapou o cabelo. Rapei, olha que lindo que ficou esse Chanel. Tá na moda agora. Tá na moda, eu fiz lá no meu salão, viu? Nossa, lá no Le Chic. arrebentou. Ó, arrasou, né? Nossa, tá bonita mesmo. Débora Seco, você, todo mundo. Eu tô super feliz, tô feliz de estar aqui de novo. Fazia tempo que eu não vinha, né? Eu tava de licença, mas é um prazer estar aqui com vocês. Prazer te ver, viu, Lu? Que bom. Giane Grecchio, você já veio aqui uma vez, fazia tempo. Já me lembro, várias vezes. Várias vezes. Você é professora, né? Isso, professora. Professora trans, bonita. Obrigada. Eu me lembro, já faz um tempo, né? 2008, o nosso primeiro programa. Nossa, para. Bom, e vamos falar boa noite para Rose. Rose é psicóloga, tudo bem, Rose? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Bom, é sempre um assunto complicado, né? Porque a gente fala de trabalho, a gente sempre, eu já fiz muitos programas, a gente fala de trânsito, a gente acaba falando de garota de programa, essas coisas acabam virando uma confusão, né? Por que não tem, assim, um espaço pro trans, né? Porque a pergunta que eu fiz ali no meu camarim é por exemplo, você é trans, ok, por que você não pode prestar fazer um cursinho, depois fazer o vestibular e fazer uma faculdade de engenharia? Teoricamente pode. Você é jornalista. Sim, eu Então, sou você jornalista, provou eu que sou pode. formada, me formei em 2008. Teoricamente pode, o problema é na prática, né? Porque esse é um discurso permeado de muita hipocrisia, Lu. Não aqui, eu tô dizendo na sociedade, porque o que eles fazem? Não quero ver travesti na rua se prostituindo. Tá. Tem muita associação de bairro que se posiciona contrário à prostituição das travestis nas ruas. Não é das Só travestis, que não quer as dar um pessoas emprego. não querem prostituição nas ruas, né? Exatamente, mas com a trans é muito pior, porque tem todo esse conceito do Mas preconceito você envolvido. fez faculdade. Como é que é? Você fez faculdade. Eu fiz faculdade Então, de jornalismo. Ninguém proibiu você de fazer faculdade. Não proibiu. Na época Agora, você não era, uma mas coisa você ia é você... montada muitas vezes. Eu fui montada a faculdade toda. E, tipo, não teve problema.
Eu tive alguns problemas na faculdade, mas Tá, como mas eu pagava fez. a minha mensalidade, eu estudava porque eu estava pagando, né? Então você prova que pode. Pode. Agora, o problema é quando você sai da faculdade, o que você faz com o seu diploma? Como que você consegue um emprego? Como que você se insere no mercado de trabalho se tem uma barreira gigante que não deixa você avançar? É essa a grande questão. Entendi. Nós até já conseguimos estudar, coisa que a gente nem conseguia há pouco tempo atrás. Só que o que a gente faz com esse diploma? Entendi. Porque foi que eu disse, né? Eu fiz uma matéria sobre isso aqui para a Rede TV mesmo, falando exatamente sobre isso. A Associação de Bairro se mobiliza contra as trans que estão fazendo o programa na rua, mas não querem dar o emprego. Então, o que ela faz? É complicado. Inclusive, agora nós vamos conhecer a história do Vitor. Ele é advogado, nasceu mulher e se transformou em homem. Agora, a pergunta que a gente está fazendo aqui é, será que essa mudança de sexo atrapalhou a vida profissional dele? Coloca aí. Em maio deste ano, Kátia Cristina Teixeira participou do Super Pop e contou sua história. Olha, é um processo muito profundo de autodescoberta, onde eu passei por várias etapas até identificar que o meu corpo interior, né, o que eu sentia interiormente, tinha que estar adequado ao que eu era exteriormente. E isso foi mudando na minha mente e vindo esse desejo de fazer a cirurgia de redesignação sexual para que eu tenha o órgão sexual masculino. Há 4 meses, revelou a intenção de fazer a cirurgia de redesignação sexual, que envolvia a retirada de seios, útero e a colocação do implante peniano. Como eu senti um forte desejo nos últimos anos de estar fazendo essa mudança, eu sempre pesquisava muito na internet para ver se a cirurgia era de fato efetiva. Ela me daria o que eu busco. E agora, Kátia transformou-se completamente em Vitor. Como será que ficou a vida profissional dele? Você está olhando aqui, Vitor? Nossa, você era bem diferente. Boa noite, Luciana. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo Obrigado. Bem? Muito obrigada pela presença. Eu costumo falar que é minha ex-mulher, aquela ali, que aparece. É porque enjoa de tantos lugares que a gente vai, a gente não imagina o quanto a gente faz cadastro na vida, né? E aí quando chega, fala assim, tá o nome de uma mulher. É que eu falo, é minha ex-mulher que era super apaixonada por mim e colocava meu nome em tudo quanto era lugar. Te incomoda ver as imagens? Nem um pouco, nem um pouco. Você se amava daquele jeito? Hoje eu me amo mais. Mas você consegue olhar para aquela imagem e ainda sentir um certo carinho, respeito? Sim. Pelo histórico da... Sim, eu agradeço muito a tudo que a Kátia cuidou de mim até hoje. Eu honro o que eu fui. Você não tem repulsa pela Kátia? Nem um pouco, nem um pouco. Agradeço plenamente a tudo que ela fez por mim. Ela bem resolvido. Super cuidou. Que bom, super bem resolvido. Você tem algum cliente? Hoje você é coach, né? Sou coach. Você tem algum... Você é advogado? Quando Também. você se formou advogado, você se formou de Kátia ou de... Sim, Luciana, me formei de Kátia. Faz 16 anos que eu sou advogado. Você acha que hoje você conseguiria fazer a mesma coisa? Você sendo você hoje e se entendendo, vendo o que você passou, você acha que você conseguiria fazer uma faculdade e exercer a sua profissão de advogado, se você quisesse, sendo trans? Olha, eu acredito que sim. É como a Léo colocou aqui no início da conversa. Há uma sociedade que tenta esconder a realidade, né? A gente vive hoje mostrando para as pessoas o que é possível a gente passar. Assim como a Léo tem uma história de superação, eu também, as outras convidadas que estão aqui, né, que a gente conhece também. Então, eu acredito que a nossa maior palavra hoje é superação. Sim, mas o interessante é que eu estava entendendo aqui a sua história. Os seus clientes eram os mesmos de antes, quando você era Kátia, e quando você fez a sua transformação, não impediu que os clientes continuassem com você. Sim, exatamente. E eu não sei, particularmente, eu acredito que advogado é uma questão de confiança e eles confiam no meu trabalho. Claro, não tem nada a ver com a sua aparência, sexualidade. Independente de qualquer coisa. E até eu percebo também que é mais fácil das pessoas lidarem com isso na rua do que dentro de casa, né? Na rua é mais fácil o vizinho ser viado, o vizinho ser gay, ser transexual, do que dentro da própria casa, né? A sociedade brasileira tem essa questão hipócrita também, Luciano. Tem isso, né? Tem. Entendi. Infelizmente. Você acha que agora, você sendo advogado, você vê as leis, alguma lei assim favorece o transexual? No momento, no Brasil, não temos nenhum tipo de lei que favoreça essa minoria.
Mas, por exemplo, você acha que precisa de uma lei especial? Porque na hora que todo mundo for aceito como seres iguais, que isso que eu fico pensando, às vezes eu fico pensando assim, não tinha nem que ter essa questão, se você pensar, que um é negro, que o outro é gordo, que o outro é japonês, que o outro é trans, que o outro é... Todo mundo, na hora que não tiver mais essa questão, não tem que ter lei especial para ninguém, porque o certo seria isso, que ninguém fosse diferente, porque ninguém é diferente, né? Concordo plenamente, Luciana. Nós temos que aprender a viver com as diferenças, né? Isso se chama respeito, acima de tudo. E também espero chegar no momento em que não seja necessário fazer esse tipo de inclusão, porque hoje a gente está falando de gente marginalizada, de gente que Mas fica vai demorar, né? ao lado. Vai demorar para chegar nesse ponto, não vai? Vai. Não seja pessimista. Eu tá sou melhorando pessimista. rápido. Eu sou porque a gente está vivendo um retrocesso. Imagina, Exato. desde que a gente viu que você veio no Super Pop a primeira vez, já melhorou tanto. Por um lado, a gente avança, por outro, a gente retroage. É uma coisa impressionante. A gente parece que dá um passo para frente e 2 passos para trás. Concordo. E se a gente for pensar que a escola... Eu sou professora. Então, se a gente for pensar que a escola é o segundo lugar de exclusão de uma travesti, de um transexual, de uma transexual. É o segundo lugar de exclusão. Por quê? Né? Se você é professora. Sou professora. E aí? Então, exatamente pelo preconceito, né? Agora a gente até teve alguns avanços, né? O nome social está ajudando bastante, né? Porque você pega uma aluna travesti, trans, e ela ser chamada pelo nome masculino, é constrangedor. É humilhante, é claro. Então, e a maioria não consegue ficar na escola exatamente por causa disso, né? Sofre demais, muito bullying, né? A gente... Você vê isso onde você trabalha, sem querer entrar em detalhes? Você já presenciou algum tipo de... Sim, inúmeras vezes. Mas você é bem aceita? Sou bem aceita. Já estou há 20 anos dando aula, então, né? Todo mundo gosta de você. Eu acho que eu sou uma das pioneiras, né? Eu sou uma das primeiras professoras trans. Então, e tem 20 anos? 20 anos de estado. Então, há 20 anos, você é bem aceita. Bem aceita, eu não sei se eu sou bem aceita. Mas digamos que eu prestei um concurso, passei, me efetivei e as pessoas são obrigadas a me engolir, como todo mundo. né? Ela é funcionária pública, Luciana. Tudo bem, mas como todo mundo. Ninguém é tipo assim, eu posso dizer que eu sou bem aceita, mas tem gente que não gosta de mim também. Hoje, o preconceito, no meu caso, é mais velado, né? Aquele preconceito assim, eu não tenho preconceito, mas tenho olhar, tenho apontamento, né? Por parte dos alunos, não. Eu acho que os alunos são os que mais entendem. Pais e alunos são os mais tranquilos. Hoje, ainda, eu sofro preconceito por diretores de escola e colegas de trabalho. Entendi. Né? Você acha que eles têm algum medo, algum receio, alguma... Eu entendo que às vezes as pessoas mulheres não são entendem competitivas. Né? Acho que a mulher é um pouco... Elas têm inveja das suas pernas, que não tem celulite. Que eu estava falando aqui. Falei para a Léo, falei assim, não é justo. Não tem celulite. Isso não é justo, falei para a Léo. Mas se bem que você está bem mas não é justo, para. né? Isso não sei se é justo, não. Desculpa falar. Mas é complicado, viu, Lu? A gente sofre bastante. A gente tem que se impor o tempo todo. Se uma mulher ela é 10, a gente tem que ser 11. A gente tem que mostrar toda hora o lado profissional. Né? Tá, mas você fez um concurso público. Fiz concurso então, público. todo mundo pode fazer um concurso público? Todo mundo pode. Então, na realidade, não tem... Eu sei que você é psicóloga, você pode me ajudar. Ela fez um concurso público, ela passou. Então, mas você acha que a tensão de não ser aceita pode prejudicar na hora de fazer o concurso? Porque, na realidade, assim, é velado esse preconceito, porque o cidadão brasileiro pode chegar lá e fazer o concurso público como ela fez, todo mundo pode. Se ela passar, passou. Sim. Porque poder fazer pode, mas realmente... Você acha que o preconceito meio que mina essa autoestima? Preconceito velado, né? Então, assim, eles estão falando de uma postura, né, de enfrentamento, de se colocar, mas não são todos que conseguem ter isso, né? Então, de repente, vai fazer uma entrevista, vai fazer um concurso, tem um aumento de ansiedade, um estresse e acaba não tendo um bom desempenho como deveria. E o problema é a gente se manter, né, no serviço, né? A gente conseguir se manter mesmo, né? Isso que emocionalmente falando, né? Emocionalmente é difícil. Eu conheço muitas trans que saem para procurar emprego. Eu converso com muitas a respeito disso. Faculdade? Não, sim e não. Que saem para procurar emprego, independente disso, como qualquer outro cidadão. Mas na primeira semana já desiste. Porque não aguenta a pressão, Lu. O estranhamento quando a pessoa entra no estabelecimento comercial, todo mundo olhando como se fosse um bicho, um alien, um ser de outro planeta. As pessoas... É uma coisa tão comum. Só que no Super Pop a gente fala há 15 anos sobre isso e as pessoas ainda nos tratam na rua. Eu sou uma exceção. Porque eu fiquei famosa, porque eu fiquei super conhecida, eu sou muito bem aceita, mas eu sou uma exceção, eu não sou a regra. Você na rua é bem aceita?
eu sou bem aceita. Você é bem aceito na rua? Sim. Você é bem aceita na rua? Sou, mas eu tenho medo de andar na rua sozinha. Eu morro de medo. Não, assim, isso eu também tenho. Eu não ando sozinha. Bom, eu também não ando na rua. De jeito nenhum. Então, todo mundo aqui, acho que do jeito que está o Brasil, tá todo mundo com medo aqui. Meninas, quem tem medo de andar na rua aqui de noite, levanta a mão, por favor. Então, vocês não se sintam muito especiais, desculpa. Ô, Mas Luciana, no nosso caso, Lu, eu não tenho medo de andar só à noite. Eu tenho medo de andar durante entendo. o dia mesmo, por causa da violência, né? Coisa de louco, né? A pessoa não se sentir maluco. livre para andar. Ô, Luciana, e aprofundando um pouco o tema, imagina um trans que trabalha numa empresa, ou eu tenho muitos amigos gays que trabalham em empresas e não são assumidos, de medo da represália. Isso é muito ruim, você trabalhar numa empresa onde você não é bem recebido, acolhido da forma como você nasceu, da forma como você é, né? Então, quando você não tem medo no ambiente de trabalho, você não produz direito, você fica pisando em ovos para o que você vai falar. Mas será que às vezes não é uma paranoiazinha? Não, eu não sei. Luciana, eu como eu não conheço tenho gente preconceito, real. é difícil para eu entender, entendeu? Porque... Não, como a gente tem falado aqui, há um preconceito, né? E a gente sabe que há empresas que, pelo contrário, praticam a diversidade. Aqui Hoje... a Rede TV, super, né? Uma Com empresa certeza. que apoia. Temos trans trabalhando. Temos... A maioria daqui é gay, desculpa falar, os câmeras vão falar que não. As câmeras não, tô brincando. Mas a gente aqui, a Rede TV, é super liberal. Luciana, até gostaria de parabenizar você e o seu programa por todos esses anos de estar trazendo esse tema tão importante. Uma pessoa pioneira na televisão brasileira, gente. A gente falar mesmo. sobre isso. Estamos martelando nessa história, né? Exato. Olha, no começo do programa nós falamos sobre o mercado de trabalho transexual. Será que a realidade realmente, assim, de quem sonha com a tão famosa oportunidade é tão difícil assim? Coloca aí. Luciana Gimenez, o Pietro é um homem trans, cursa o último ano de Direito, mas ainda não conseguiu mudar o nome. Por isso, enfrenta dificuldade na hora de encontrar um emprego. Pietro, conta um pouco da sua história pra gente. Então, a minha maior dificuldade nos escritórios é que a minha OAB ainda não alterou o nome, por causa da retificação que ainda não foi realizada. Então, todas as vezes que eu vou fazer a entrevista, eu tenho que explicar a minha situação. Certo, inclusive, deixa eu até mostrar para quem está em casa. Olha, a gente vai depois aproximar aqui a foto, ainda como mulher. Sim. E aí você, por exemplo, você chega no escritório, você explica a situação. Sim. E como é que as pessoas reagem? Olha, de início, alguns escritórios falam, não temos preconceitos. Por exemplo, você já enfrentou uma situação constrangedora? Sim. Uma entrevista que eu fiz no ano passado, uma advogada, antes de entrar na sala, eu expliquei para ela a minha situação. No meu currículo estava o nome social Pietro. E chegando na sala, todos os participantes não sabiam que eu sou trans. Ela falou assim, eu só tenho uma dúvida, qual que é o seu genital? Perguntei o porquê, ela falou assim, não, é porque quero saber qual banheiro que você vai utilizar. Falei, olha, desde que todo mundo me conhece como Pietro, masculino, banheiro masculino. Agora, dessa forma, se eu vou no banheiro, se eu uso sentado ou em pé, aí acho que não compete eu ter que explicar para a senhora. Olhar para todo mundo ali dentro da sala e o pessoal olhando assustado. Como se você fosse, sim, de um outro mundo. A penúltima empresa que eu trabalhei, vinha no crachá Pietro e embaixo o nome de registro. Não acredito. Aí ficava aquela divergência, né? Que você andando com um crachá, com o nome social, e embaixo também o nome de registro, as pessoas ficavam perguntando. Claro. Você é o Pietro ou é, né, o nome de batismo? Aí você tinha que explicar toda vez. Aí tinha que explicar toda vez. Uma outra vez que eu passei constrangimento foi numa entrevista que o advogado falou, posso até te contratar, porém, como que eu vou explicar que o João no registro é Maria? O empregador, ele não tem que ver o lado do gênero ou da sexualidade da pessoa, pois ali é um profissional e abrir as portas para muita gente que é qualificada, mas não tem oportunidade no Brasil. A gente estava entendendo esse negócio do banheiro. Olha só, ele falou ali do banheiro, aí eu estava falando com o Léo. Léo, olha, eu achei triste o que você falou, juro. Conta o que você falou para mim. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu estava contando de maneira informal para você.
A gente estava aqui, enquanto o rapaz estava falando ali, a gente estava aqui Ele comentando... falou do banheiro também. Então, que coincidência, que eu nem sabia, queria falar. A gente estava aqui comentando que a gente passa constrangimento durante o dia todo e a vida inteira em vários aspectos. Não é só no ambiente comercial, que é a nossa pauta hoje. A gente passa constrangimento até para ir ao banheiro. Eu, por exemplo... E olha, gente, que eu sou a Léo Áquila, hein? Todo mundo sabe quem é, Conhecida, claro. respeitada, empresária, artista, cantora. Eu poderia simplesmente entrar, peitar e pronto, acabou. Fala, você é vai isso. no banheiro feminino. E pronto, eu vou ao banheiro feminino, mas se eu entrar no banheiro e tiver outra mulher, eu não uso. Tadinha, ela lava a mão e sai. Eu disfarço, dou uma lavadinha na mão, saio, eu não uso. Ele fica eu apertada? eu fico apertada, passo muita vontade de ir ao banheiro, mas eu aguento até o banheiro esvaziar. Porque elas não se sentem confortáveis. Elas reclamam, elas olham de cara Reclama feia. pra quem? Elas reclamam entre elas, elas Pra comentam. polícia do banheiro? É, elas comentam. Na faculdade eu tive muito esse problema. Não podia entrar ao banheiro se tivesse outra mulher. para. Eu tinha que esperar as meninas saírem. Isso é contra a lei, não é? É, mas como é que você pune Você é uma coisa menina, você não dessa? pode ir no banheiro de homem. Então, mas como é que você explica isso? Que não... Porque assim, pra ir ao banheiro masculino, você é mulher. Pra ir ao banheiro feminino, peraí, você é homem. Poxa, peraí. Isso é uma confusão, E eu aí? não entendo isso. É complicado Vocês mesmo. também têm esses problemas? Não, eu não tenho esse tipo de problema, mas eu prefiro evitar, assim como a Léo. Nos banheiros masculinos, a cabine fechada, eu prefiro em cabine fechada. Não, até porque você só pode dar a cabine fechada, né? Como é que você vai fazer xixi em pé? Desculpa perguntar. Ah, você fez cirurgia, né? É, desculpe, mas eu falei, nossa, porque, desculpa. Bom, mas xixi em pé é complicado, vai. Tudo bem. É, bom. Não, mas é muito mais fácil fazer xixi em pé do que sentada, tá? Tá bom. É mais prático, Lu. Ô, Luciana. Me ajuda, vai. Mas será que essa pergunta do banheiro, que tá ali quando a pessoa vai pedir um emprego, será que é momento de fazer assim, de constrangimento? Porque por que tem uma pergunta do banheiro no negócio de Não, emprego? Luciana. Acho que não deveria ter, né? Não, é desnecessário. Não deveria, Quer saber do banheiro? Eu quero mandar um recado pro Pietro. Pietro, esses lugares que você não entrou para trabalhar, irmão, é porque eles não te mereciam. Não, e essa pergunta do banheiro, eu não entendi a pergunta do banheiro. O que tem o banheiro a ver com o emprego? Tipo, oi? Olha, é uma situação muito delicada, né? A gente até comentou aqui sobre fazer um terceiro banheiro, Eu falei, né? esse negócio do terceiro banheiro. Na Califórnia, em muitos lugares tem um terceiro banheiro, que tem homens, Eu já mulheres, vi. e o terceiro banheiro é tipo, é o que tá livre, que eu sempre uso. Mas aí a gente fica pensando, será que isso também não é uma exclusão? Tipo, terceiro olha, banheiro tá você lá. não pode ir aqui, você não pode ir aqui, você tem que ir lá, ali é seu Mas lugar. ninguém falou que não pode. Você escolhe qual banheiro você quer usar. Por exemplo, eu usava o terceiro banheiro. É, a gente tá falando de um primeiro mundo, né? Lá nem Não vamos precisa, esquecer né? que aqui é Brasil. Volta, estamos aqui, vamos, hello. Volta não é volta pro Califórnia. Brasil. Mas o futuro a gente tem que esperar que melhore para todos, né? Espero que melhore. Tá difícil, viu? Olha, você vê, eu me formei na faculdade em 2008. Você sabe qual foi o meu tema do TCC da faculdade? Travestis e transexuais no mercado formal de trabalho. Ah, que bom, o programa de hoje. É exatamente. Quando a produção me ligou, falei, nossa, que coincidência. Esse foi a minha tese que eu defendi na faculdade. Foi exatamente essa. E sabe qual a conclusão que eu cheguei na faculdade? Qual? Que é assim, travesti é travesti. Mesmo que você esteja no mercado formal de trabalho, porque ninguém chega na padaria para comprar pão com um crachá. Oi, me dá 5 pãezinhos? Ó, eu sou empregada, viu? Eu tenho emprego, eu sou emprego fixo. Porque as pessoas vão te olhar sempre com aquela cara. Olha só, uma das perguntas que eu mais respondo... Gente, por incrível que pareça, eu não sei se você compactua dessa mesma ideia, mas uma das mensagens que eu mais respondo na internet é se eu sou prostituta. Oi? Todo dia alguém me pergunta, mas você faz programa? Aí eu falo, às vezes eu faço Super Pop, eu faço toda quarta-feira eu faço a Sônia Abrão, beijo Sônia Abrão, linda, patroa. Programa de televisão. Esses eu faço. Aquele outro programa, eu nunca precisei. Não sou hipócrita de dizer que se a fome batesse na porta, talvez eu fizesse. todo mundo. Mas eu tive a sorte de Sorte conseguir... não, você foi atrás. Muito trabalho, muito trabalho. Desculpa, Mas me lembro eu quando você estudei, vendeu seu carro, sim, me lembro da história. Vende apartamento para fazer show, para não ter que ficar Exatamente. vivendo de prostituição, mas foi uma opção minha. Mas vocês não acham que a diversidade, todos temos algum tipo de diversidade? Que aí... Temos. Por exemplo, você calça quanto? 42. Difícil achar sapato? Muito. Pra mim também.
sempre tem uma diversidade a ser... É um obstáculo, né, a ser superado. Só que a gente paga um preço muito alto, né, por isso, né? Nós somos o primeiro país de morte de travestis e transexuais no mundo, né? Então, é pagar um preço muito alto, né? Além disso, a faixa etária de vivência de travestis no Brasil é de até 35 anos. Isso é um dado muito preocupante, Luciana. As meninas vivem até faltam os 35 muitas anos. oportunidades, né, como a gente tem colocado. Você teve algum cliente, você já lidou com essa situação, assim, no seu consultório? Porque é uma situação complicada, né? Sim, diretamente não, né? Mais de pesquisa, de acompanhar, de buscar conhecer, né? Porque é um tema que está na atualidade, não tem como a gente não estar informado. Você vê que interessante, são pessoas que precisavam de tratamento psicológico, mas não procuram? Sim, muito pouco, né? Ou talvez acaba procurando mais alguns centros especializados quando está buscando ali fazer o processo de mudança, né? Mas deveria não por essa questão, né? Mas porque todo esse sofrimento, enfrentar esse preconceito, tudo que foge da diversidade, né? Foge dos conceitos, né? Dos padrões, é muito difícil das pessoas aceitarem. Então, você acha que pessoas de bem, pessoas normais, pessoas que eu digo normais, assim, a dona de casa, às vezes tem reticência, não consegue lidar com uma pessoa diferente, que fuja do comum, que todos somos diferentes, né? Sim. Mas que fuja... Por que você acha? Às vezes não é uma pessoa malvada, ela não sabe, ela não entende, por que a pessoa não aceita? Por que não consegue lidar? Com uma pessoa do bem. Uma senhorinha, tá lá, tipo, ela fica... Por que tem isso? Sim, é uma dificuldade grande de desapegar dos conceitos que ela foi construindo ao longo da vida. Então, assim, homem é homem, mulher é mulher, então não pode ter diversidade. Então, não consegue desapegar disso. Realmente, às vezes, não é desapegar dos conceitos que ela foi construindo ao longo da vida. E, às vezes, não é maldade, realmente, de algumas pessoas. É que não consegue, né? Não tem uma flexibilidade mental para entender que existe muita diversidade. Porque, às vezes não é uma pessoa do mal, mas a pessoa não sabe muito bem como se portar. Eu acho que... Sim, a pessoa fica sem jeito, fica constrangida, né? Fica sem saber o que perguntar. Isso é legal. Vocês já conheceram alguém, assim, que a primeira impressão de vocês foi uma pessoa estranha? Você vai lá, você tem que lidar com a pessoa. Vamos dizer que seja, assim, a sua chefe ou uma pessoa que você lida na secretária de alguém. E, aos poucos, a pessoa vai te conhecendo, seu caráter, uma pessoa engraçada, uma pessoa talentosa, e aí vocês ganham a pessoa e falam, pô, agora a gente é amigo. Já aconteceu isso? Mas olhando isso de uma maneira mais macro, as paradas gays, principalmente as locais, elas servem exatamente para isso. Porque o que causa o preconceito, essa estranheza, é o afastamento. Quando você não conhece ninguém... Olha, eu já vi muita gente falando assim... Gay é uma bagunça, hein? Não, a gente está falando da de São Paulo, né? Eu estou falando dessas pontuais que tem nas pequenas cidades. Elas servem para aproximar as pessoas. Porque, Lu, é muito comum a gente ver principalmente homens preconceituosos que nunca tiveram contato com gay, quando conhecem, vira e fala assim, nossa, até que você é muito gente fina. Não tem esse contato. Então, mas é porque não tem contato. E eu não estou falando mal da parada gay, só que às vezes eu acho que exagera um pouco. Perde a mão. Perde a mão um pouco. Perde a mão. Isso não todo mundo sabe. Gays, os próprios gays concordam, viu? Que perde um pouco a mão. Agora, as paradas gays no Brasil inteiro, por que eu gosto muito? Porque elas aproximam as pessoas. Tá, mas vamos falar de você. Você já tiveram assim, uma pessoa que você conheceu, que você falou, não, mas você é o máximo, aí vamos jantar, e, tipo, é uma falta de conhecimento da causa. Você fala, não, Léo é muito legal. Sim, Luciana. Tem isso, não tem? E se a gente verificar dados estatísticos do Brasil, 5% da população, a cada 10 brasileiros, 5 sabem o que é transexual. Então, isso exponencialmente, a gente tem assim uma população de mais de 60% de pessoas que não sabem o que é transexual. Como não? Eu estou assistindo Super Pop agora, todo mundo sabe. Agora, porque você está informando. E como a doutora... Agora, 16 anos informando. Mas como a doutora colocou, vem de uma crença limitante das pessoas, né? Que enxergam no mundo que só existem 2 tipos de sexo, o masculino e o feminino. Ô, Vitor, mas isso não é uma coisa antiga? As pessoas mais jovens são mais fáceis de lidar? Claro, as gerações estão super atualizadas, millennials aí estão... Mas os jovens, tipo assim, os millennials, essas pessoas mais jovens, são mais fáceis? Sem nenhum tipo de problema, são pessoas mais evoluídas já com esse tipo de conceito. Só que tem muitas religiões presas naquele passado, né? Que não deixam as pessoas modernas avançarem. Porque o que a Bíblia prega? Homem é homem, mulher é mulher, o resto vai para o inferno.
Ai, gente, para. A Bíblia prega isso, infelizmente é isso. Diane, você no seu colégio que você trabalha já há 20 anos, isso aí é um exemplo, quer dizer, há 20 anos, você imagina a quantidade de preconceito que você foi corajosa, foi lá, batalhou e, pô, parabéns, viu? Assim, realmente, imagina, há 20 anos atrás. Eu sempre tive uma personalidade muito forte, danada, né? bonita Porque e senão danada. eu já estaria engolida, né? Pela sociedade, por todo mundo, né? Imagina, muitos alunos que passaram. E aí, o legal é que você criou vários alunos, que eu digo assim, você passou por vários alunos, e esses alunos cresceram e não tem preconceito, vão passar para as famílias o lado bom. Interessante isso, assim, que ele estava falando, né? As pessoas mais jovens, elas lidam um pouco mais fácil com isso, né? Mas eu também dava aula para o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e as pessoas também não tinham preconceito, assim, o preconceito é um preconceito, na verdade. Na hora que você explica, minha primeira aula para uma turma nova que eu não conheço é falar sobre sexualidade. Logo de cara. Logo de cara. E aí fica tudo bem. Aí fica tudo bem. Eu falo, perguntem tudo o que vocês quiserem. Aí já. Pá. Aí pronto, aí acaba. A primeira pergunta é: você operou? Você operou? Eu operei. Mas isso é uma pergunta válida. É a primeira pergunta deles. Porque a gente, por incrível que pareça, para a maioria das pessoas, nós somos um pênis e uma vagina só. Né? Mas assim com mulher também, você sabe, né? Homem. Outro dia eu tive que ouvir que se não tivesse, só ficava amigo de homem. Se você não tivesse aquele negócio, eu nem falava com você. Oi, bem. Porque homem é piada de homem, isso, né? Engraçadinho, piada machista, mas Os homens, todos iguais. É tudo machista. Isso também que às vezes eu falo assim, gente, a gente também não pode se sentir diferente, porque existe preconceito com tudo. É a outra que é alta, a outra que faz programa de televisão, a outra que é filha de artista, é outra que é gay. Só tem um porém, né? Não, eu entendo que de vocês então, é bem específico. Mas por que a gente tem um problema a mais? Você não é posta para fora de casa porque é alta. Não. Mas a gente é posta para fora de casa porque é travesti. Então. E isso, às vezes, com 12, 13 anos, a gente está falando de uma criança. Claro, aí... Qual é a estrutura psicológica que essa criança tem de, na sociedade, ficar uma mulher bem-sucedida e estabilizada? Não, saindo de casa já ferrou. Difícil. Não tendo amor e carinho dos pais, sim. A base familiar é tudo, né? Sim, com certeza. E aí, sem esse suporte, sem esse apoio da família, é muito difícil superar como vocês conseguiram. Luciana, a família é a nossa força, Vocês né? três tiveram famílias que deram respaldo? Sim. Graças a Deus, Graças mamãe, a Deus te também. amo. Olha só a diferença. Por conta da dificuldade na hora de arrumar emprego, muitas vezes o transexual acaba optando pelo mundo da prostituição, né? Aí a gente fica vendo, e, por exemplo, o que aconteceu com a Alessa, que teve sua vida transformada da noite para o dia. Então, acompanha essa história, não é legal, não. Luciana Gimenez, infelizmente, alguns transexuais acabam na prostituição. Eu estou aqui com a Alessandra, que tem 25 anos, e ela é um exemplo dessa estatística. Alessandra, você trabalhava num salão, né, um emprego convencional, foi demitida e aí acabou na prostituição. Exatamente. Como que aconteceu? Conforme foi passando o tempo e eu fui me descobrindo transexual, a minha roupa foi mudando, o meu jeito foi mudando, eu fui deixando o cabelo crescer, as unhas, comecei a me maquiar, comecei a fazer um tratamento hormonal e isso não foi muito bem aceito pelas clientes. O pessoal do salão já começou a me tratar um pouco diferente. Você notou isso? Assim que você passou a se transformar, né, que você o cabelo cresceu, que você ficou mais feminina, Isso. o tratamento mudou? O tratamento mudou, porque infelizmente nós somos julgadas por ser transexuais, associa tudo, prostituição, droga e todas as coisas ruins, toda a marginalidade sempre fica com a parte ruim. E você tentou procurar, Alessandra, outro trabalho convencional? Sim, procurei. Eu fui até uma clínica de estética, que eu acredito que foi o trabalho, a entrevista, vamos dizer assim, onde eu sofri mais preconceito. Por quê? Porque eles queriam que eu usasse um crachá com um nome masculino. E aí você, infelizmente, hoje está na prostituição. Sim. Você viu na prostituição a única saída? Foi a única saída, não foi o que eu vi, não foi o que eu escolhi. Infelizmente, foi a vida que me jogou para isso. Você trabalha de que forma? Eu já trabalhei na rua, acho que como a maioria das meninas começam, né? Por não ter a possibilidade de conhecer o mundo, então é a única coisa que nós crescemos vendo, né? A prostituição,
na rua. Você diz o que para sua família? Que eu continuo trabalhando no salão. Entendi. E você pretende deixar a prostituição? Sim, justamente por isso também é uma das razões que eu prefiro preservar a minha imagem. Alessandra, qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é ter uma família normal, ser tratada como uma pessoa normal, ter um marido, ter filhos, poder me casar. Ai, triste isso. Eu tô vendo aqui, doutora, cerca de 82% dos trans não terminam os estudos e aí acabam seguindo para o mundo da prostituição. Isso aí é levantamento da Rede Nacional de Pessoas Trans. Você acha que é justamente pelo problema da autoestima, já começa tão baixa no começo, que já não acha que é capaz, não vai atrás, e realmente para a gente conseguir um emprego hoje é difícil para todo mundo, né? Ainda mais com a autoestima lá embaixo, aí... Sim, porque começa a ser rejeitado em todos os lugares, né? Então vai diminuindo a autoestima. E aí, se não tem o suporte em casa também para dar esse impulso, né? E talvez desenvolver ali uma capacidade de resiliência maior, né? De superar os desafios, fica muito difícil. E aí acaba abandonando, né? Tem evasão escolar, aí não tem um preparo. Aliás, você que está nos assistindo, você que é empresário, você que tem uma empresa, por que não dar uma chance para um trans? Você está vendo aqui no Super Pop, eu estou falando para você, poxa, por que não? Tem gente que trabalha aqui na RTV, tem um monte de gente competente. Seja você a diferença que você quer no mundo. Fala, não, eu vou... A Luciana está falando com você, se tiver alguém que você acha capaz, na dúvida, fala, não, eu vou dar para esse aqui que ele deve estar com mais dificuldade. Olha, com certeza ele vai valorizar tanto o emprego que você vai ver um funcionário feliz, gente. Às vezes você tem que dar o primeiro passo, sabe? Seja a diferença que você quer ver no mundo, porque não dá chance. Estou pedindo, hein? Faz isso. Estamos chegando no final do ano. Legal isso, né? A gente às vezes fica apontando o dedo, você pode ser a diferença que você quer no mundo. Gratidão, Luciana, pelo seu pedido aos empresários. E eu complemento que esse tipo de inclusão aumenta a competitividade da empresa. Imagina! Né? Porque há uma pesquisa mundial falando que as empresas que contratam o público LGBTI, a aceitação do produto delas é muito maior, porque é um engajamento das pessoas na causa. Imagina a felicidade Exatamente. da pessoa também, conseguiu finalmente um emprego, fala, pô, vai lutar, né? Exato. E para nós, particularmente, nós nos tornamos os melhores funcionários, mais dedicados. Claro, trabalhamos feliz da sem vida. medo. A equipe fica mista, pluralista, onde a gente consegue praticar a diversidade. Então, e olha, eu me sinto responsável. Eu estou aqui fazendo esse programa e estou falando com vocês. Poxa, faz isso, dá uma chance. Você tá lá, você que está lá no RH, olha lá, fala, por que não? Lu, inclusive Experimenta, hoje, né? Experimenta. A gente tem algumas faculdades trabalhando com cotas para travestis e transexuais. Eu faço parte do IBT, Instituto Brasileiro Trans de Educação. Nós somos em torno de mais ou menos 95 professoras pelo Brasil todo. E a gente está lutando para que isso aconteça realmente, de fato, em todas as universidades, né? Para que a gente possa ter o mesmo direito que as outras pessoas, né? A gente até tem o mesmo direito. Mas que não seja velado o preconceito. Eu realmente, eu acho que as pessoas, às vezes, eu não acho que é maldade, acho que as pessoas não entendem. Mas não tem que entender. É uma pessoa que tem que trabalhar e está tendo dificuldade. Só chama para trabalhar, se não funcionar, manda embora, que nem qualquer outro funcionário. Mas eu acho que as pessoas têm que dar esse primeiro passo. Claro. E acho que essa conscientização tem que vir das próprias trans, dos próprios trans também, porque a gente estava comentando isso agora há pouco. Põe uma roupa adequada. Isso também, não pode faz uma maquiagem adequada para aquela vaga, se capacita para aquilo, né? Se prepara também, porque exatamente. Às vezes a pessoa até tem boa vontade assim de dar um emprego. Aí pessoa chega lá tão escandalosamente, porque a gente gosta, né, de ser um pouco bafônica. Não assim, pode também, tem que ir organizado. Tem que ir. Eu ambiente de trabalho, né? Tem que ir com roupa adequada. Eu atendo muitas meninas de 14, 15 anos me procuram na minha rede social para me perguntar, eu tô querendo tomar hormônio, eu tô querendo virar trans, o que você acha? Eu sempre falo, olha, vai devagar. Primeiro você precisa estudar, você precisa se capacitar, ter sua independência financeira, porque eu vim assumir a minha mulher trans e ser feliz com 40 anos de idade. Então é muito recente para mim, porque eu esperei primeiro a minha vida se formar, eu esperei terminar as minhas faculdades. Não era o centro da sua vida, né? Tinha outras coisas tão importantes, seu trabalho, sua família. Eu queria muito, mas eu queria muito, mas eu não queria
passar pelo que muitas passam, que é já vira trans muito cedo, fica linda, maravilhosa, mas vai trabalhar onde? Vai se capacitar do quê? Vai procurar emprego aonde? Vai conseguir esse emprego? São muitas questões que a pessoa tem que fazer antes de tomar uma decisão dessa. Porque, embora seja uma necessidade fisiológica, biológica que nós temos, porque isso não é eu escolhi, não é uma opção, é uma coisa, o momento em que você vai se assumir pode ser uma opção. Isso sim pode ser. Você, se tivesse a opção de ser trans ou não? Eu jamais seria. Também não. Também não. É porque é mais difícil, né? Quem em sã consciência vai escolher levar pedrada na rua? Exatamente. Como eu fui apedrejada no bairro que morava, saí do bairro apedrejada. Isso não é historinha de conto de fadas, não. É a minha realidade. Quem vai escolher isso? Ser rechaçado a vida inteira pela sociedade, ser a vida inteira a sujeira embaixo do tapete. Quem que vai escolher isso em sã consciência? Por escolha? Só se for louco. É porque as pessoas, às vezes, eu vejo as pessoas cogitando, faz isso porque é isso. Não, gente, não é uma escolha. Eu vejo eles aqui no Super Pop direto. Eles são assim, eu sei que nasceu assim. Eles falam, não adianta a pessoa falar, não, uma escolha. Gente, eles estão falando que eles são assim, quem quer discutir? Eu fico doida com Quem isso. sabe é a gente, né? Você quer discutir com o outro que nasceu assim? Entendo isso. Essa situação tem que mudar, mas eu acho que a gente já está dando aí o primeiro passo, né? Eu acho que falando do assunto, conversando, discutindo, isso vai melhorando, as pessoas vão assistindo e o Brasil inteiro está assistindo o Super Pop. Agora as pessoas vão falar, não tem nada demais. Vão adquirindo conhecimento sobre a causa, Luciana. E eu gostaria também aqui de mandar um beijo para minha amiga Maite Schneider e Márcia Rocha, que são pioneiras em criar o site Transempregos em São Paulo. E hoje pessoas do Brasil todo me pedem emprego, né, trans, e eu indico para elas e a gente tem conseguido aí uma boa colocação das pessoas. Bom, gente, a gente sempre fala de oportunidade de emprego, oportunidade no meio de trabalho. A nossa equipe da Rede TV do Super Pop foi fazer um vídeo para entender se realmente existe uma oportunidade de trabalho, por exemplo, numa lanchonete. Quer ver? Coloca aí. Luciana Gimenez, aqui nessa lanchonete na Zona Sul de São Paulo, a mistura de ingredientes não está só nas receitas. Aqui é espaço para diversidade. Bianca, conta pra gente qual que é a grande novidade dessa lanchonete. Ela é um pouco fora da caixinha do que as pessoas estão acostumadas, Por quê? Porque aqui nós temos pessoas transexuais e abordamos qualquer tipo de diversidade com relação a todos os assuntos. Que bacana. Você é uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans. Você foi muito bem recebida aqui? Maravilhosamente bem recebida. Quanto tempo você trabalha aqui? Há 3 meses. 3 meses. Por que é tanta dificuldade para o transexual encontrar emprego? Eu acredito que exista uma certa dificuldade por 2 lados. Tá. Primeiro, por parte do empregador, com relação a algum tipo de preconceito. Certo. E segundo, por parte do cliente dele. Às vezes, o empregador até nem tem nenhum tipo de bloqueio. Certo. Mas ele não sabe como o cliente dele vai lidar com aquilo. Agora ela vai me conduzir até a mesa e eu vou conversar com mais funcionários aqui. Vamos lá, Bianca? Vamos lá? O Caio já está esperando. Ok. Você é o Caio? Sim, Tudo bem, Caio? prazer. Eu já vou escolher aqui um lanche bem gostoso. Por favor, Caio, sente aqui com a gente. O Caio é um homem trans, né, Caio? Sim. Como é que é trabalhar aqui? É bem legal, é bem tranquilo. Certo, Não só porque é um por- lugar que aceita a diversidade. Sim. Nem todos são assim. É, a gente se sente mais seguro aqui. O que você já enfrentou até hoje? A gente enfrenta, você vai entregar currículo, a pessoa te olha torto, a pessoa não te contrata, fala que vai ligar depois, te olha de cima a baixo. Já teve um episódio que você, infelizmente, não consegue apagar da memória? Eu trabalhava num supermercado e entrou um cliente homofóbico gritando coisas homofóbicas uma vez. Você nunca esqueceu disso? Não. Luciana, a Laura é a cozinheira aqui da lanchonete e esse é o primeiro trabalho dela registrada. Laura, conta, o que você passou até chegar aqui? Olha, tudo começou já no período da escola, né? Sim. Eu tive que desistir muito cedo da escola e tive que ir pra rua, né? Como toda trans, né? Quase toda a maioria, tive que ir pra rua, trabalhei na rua até os 39 anos, daí fui para um projeto, para o Transcidadania, dali eles Legal. me indicaram aqui. Me mandaram para cá e esse é o meu primeiro emprego. E você já está há 1 ano aqui. Já estou há 1 ano aqui. Como é que foi quando te disseram essa vaga
é sua, porque é um reconhecimento. Para mim foi a realização de um sonho. Que bacana. E quando você olha para trás, o que mudou na Laura hoje? Tudo. Tudo? Tudo. Autoestima? Tudo. Que bacana. Autoestima, nossa, não tem coisa melhor do que você ter um emprego, reconquistar sua dignidade, né? Luciano Luiz Felipe é o proprietário aqui da lanchonete. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu quero saber como é que surgiu essa ideia de você falar, bom, vou contratar os transexuais, que muitas vezes são vítimas de preconceito. Por que não trazer essas pessoas que têm o conhecimento técnico, etc. e tal, e só são deixadas de lado do mercado de trabalho, por exemplo, por uma questão de preconceito? O que você diria, para a gente finalizar, para os diversos empregadores que estão nos assistindo? Não sejam preconceituosos. Simplesmente, essa é a premissa básica. Deixa isso de lado e, com certeza, vai ter um ganho muito maior para a equipe, quanto à questão de desempenho, quanto à questão de dedicação. Não sejam preconceituosos. Eu já dei esse recado também, né? Eu acho que uma coisa importante é você também abrir o seu coração. A gente sempre fala Natal, vamos fazer o bem. Já está chegando Natal, já começa. Eu acho que a gente tem que começar a ser a diferença. Pô, inclua uma pessoa. Você tem lá um monte de vaga. Por que não? Você vê lá, de repente... tem que começar a incluir. Começa com uma pessoa, com duas, com três. Claro, Luciana. As pessoas são contratadas por competência. Claro. Né? E não podem ser discriminadas em razão de cor, sexo, raça, independente de qualquer coisa. Ser transexual não torna ninguém incapaz. As pessoas Exato. precisam entender isso, né? Mas você sabe que a gente precisa estudar um outro conceito, que agora as pessoas estão tendo um pouquinho mais de visão. Que assim, Lu, de pouco tempo atrás a gente ouviu falar de inclusão. Algumas empresas, as gays friendlies que eles falam, essas empresas elas abrem algumas vagas. Claro. Mas a gente tem que mudar essa palavra inclusão por acolhimento. A inclusão é você abrir uma vaga, põe a pessoa lá e fala assim, já fiz minha parte, se vira. Outra coisa é você entender que essa pessoa tem as suas necessidades. Ela precisa ser acolhida nesse lugar. Os funcionários precisam ser treinados para entenderem e aceitarem, respeitarem aquela pessoa que é diferente. Tá, Léo, mas vamos falar. Essa já estou aceitando. Vamos para as outras que não tiveram nem inclusão? Sim, a gente está chegando pelo lá. Tá difícil, mas está indo. Essa Doses homeopáticas. Essa já foi incrível. E legal, você viu a gratidão dela trabalhando na lanchonete, a olha que coisa felicidade, linda. porque você trabalhando feliz da vida, provavelmente chega cedinho, na hora certa, tipo, nossa, a felicidade, Chega a ser um né? sonho para a pessoa, né, Luciana? Imagina, estar trabalhando na lanchonete, é o meu sonho realizado, quer dizer, muito legal. É muito importante. Com amor, né? E a dignidade, era isso que eu ia falar. né? Você recupera a sua dignidade, claro. né? É uma coisa exponencial também, aí passa para as pessoas da rua, quer dizer, o negócio vai aumentando, gera amor, gera... A corrente todo mundo, do bem. é bom mesmo, né? As Vai pessoas expandindo. serem aceitas e aceitar o próximo. Você chega em casa e você fala, nossa, você sabe que eu não sabia? A pessoa é legal e... Gente, é aquilo, Sim, é falta de isso, conhecimento, né? O isso. preconceito muitas vezes não é maldade, é falta de conhecimento. Sim, é importante ir desmistificando, né? Tirando essas imagens construídas, né? Que vai chegar todo montado, não vai conseguir desempenhar a função. Fica mais nessa imagem, né? Não no potencial do profissional. Claro. Para desempenhar a função que vai ser como qualquer outro. Com certeza. Né? Se a pessoa é boa, não importa Sim. como que ela se porta Mas no é que vestuário. a imagem Sim. da gente ainda está ligada ao sexo, né, Lu? Sim. É porque tem muito, rótulo. né? Tem muito trans na prostituição. A maioria, né? Na Mas A prostituição. maioria está exatamente porque ninguém dá uma oportunidade, né? Porque se você der oportunidade às pessoas, elas querem ter uma vida, como a maioria fala, uma vida normal, né? Você teve medo em algum momento de cair na prostituição? Não tive, Lu, porque como a Léo, eu fiz o inverso das meninas, né? Eu primeiro fiz uma faculdade, aí prestei um concurso, aí a hora que eu já estava dentro do mercado de trabalho, eu falei, bom, agora eu posso ser a Giane, né? Entendi, você planejou. Eu planejei, né? Eu já era, desde os meus 4 anos de idade, eu já sabia que eu era mulher. Isso, para mim, sempre foi muito claro. Né, para minha família também. Mas eu só pude ser a Giane a hora que eu consegui me sentir estável financeiramente e no emprego. Interessante. Né? Muitas não querem esperar, mas para pensar que até a mulher biológica, tem que esperar para ser mulher. Sim.
tem que se preparar para ter um casamento, para ter uma vida independente. Ela se prepara para esse momento. Por que nós não podemos esperar? Claro, Se claro. preparar, estudar, se estabilizar. Construir uma maturidade primeiro, né? Interessante isso. Se achar profissionalmente antes. Profissionalmente, para não ter que virar prostituta depois. Nossa, adorei. É verdade, mas tá certo. Tem que se achar primeiro como profissional. Antes que eu me esqueça, eu vou dar os parabéns para o Paulo Vieira, que é meu assessor de imprensa, que é aniversário dele. Antes que eu me esqueça. Paulo, um beijo para você. E para o Alê também, nosso câmera que casou. Eu não pude ir no seu casamento, mas parabéns pelo casamento, tá? Depois eu esqueço, eu já vou dando recado agora. Eu tinha uma pergunta para fazer. Vocês acham que o preconceito é maior por trans homem ou por trans mulher? Se é que faz diferença? Eu não quero ser vítima, fazer o vitimismo, eu não sou de mimimi, mas com certeza a mulher transexual sofre muito mais preconceito. Porque ele, olha, pra você ver, ele virou um menino e é lindo, é perfeito, nem chama atenção na rua, passa batido, né? Agora a gente é difícil passar batido. Com esse tamanho todo, Lu. Bom, mas tá aí eu também tenho tamanho. Então, Lu, mas a gente não passa desapercebido nunca, né? Não, é porque não passa desapercebido, né? Às vezes a voz também entrega. Então a gente tem outras coisas que são piores. Não, e mulher assim, já não passa desapercebido. Não, Luciana, eu concordo com a Léo e até os meus médicos explicam isso. Gostaria de mandar um beijo pro Dr. Carlos e Dr. Marcos. Dr. Carlos que saiu de um cateterismo. Beijão. E eles me explicam que o biotipo do homem trans é muito mais fácil de se tornar homem do que a mulher trans. Você anda no meio da rua, as pessoas às vezes Ninguém passam batido. Batido. Porque não se Quem diz não me mesmo. conhece, não fala. Mas passa batido. Eu já tive que fazer 18 cirurgias para chegar até aqui, gente. Entendi. Eles não precisam fazer tudo isso. E vou fazer mais uma sexta-feira com o Dr. Paulo Miranda. Mudar vou fazer mais. transplante. Olha, esse Super Pop realmente foi o máximo. Se você quiser rever esse Super Pop, tá lá no canal da Rede TV, tá? No YouTube. Coloca aqui, ó. O YouTube da Rede TV tá arrebentando. Muito bem. E, bom, eu queria agradecer, muito obrigada, a nossa psicóloga que veio aqui hoje. Você quer deixar um recado? Eu só quero agradecer, né? Eu gostei muito de participar. Acho que é sempre importante levar a discussão sobre o assunto, desmistificar, Obrigada, né? Para moça. quebrar preconceito. Muito obrigada, Vi, pela sua ajuda. Queria agradecer, Léo, muito obrigada. Obrigada, Lu. Queria mandar um beijinho pro Dr. Paulo Miranda e pro pessoal da equipe lá do Hospital Dólios, que vão me operar Boa sexta-feira. sorte. Vitor, muito obrigada. Obrigado, Luciana, por me trazer nesse sofá cheio de rosas lindas, hoje florido. E eu gostaria de deixar meu Instagram pra galera, Victor Teixeira Trans. Gianni? Eu também gostaria de agradecer. Eu preciso deixar um beijinho rapidinho pro meu diretor que me liberou para vir aqui, o Eduardo. O pessoal de Embu das Artes e Jabuticabal, que é minha cidade natal. Muito obrigada. Eu queria mandar um beijo para todos vocês. Dizer que o meu Inferno Astral está quase terminando. Meu aniversário é dia 3, já tô bem. Quarta-feira eu vou estar melhor ainda. Um beijo bem gostoso na boca. Beijo. Tchau, valeu.